E esses diagnósticos novos nessa área, alguns que através do sangue você consegue detectar Alzheimer, alguns que através de exames genéticos tem predisposição, indica se a pessoa tem predisposição para depressão, por exemplo. Isso é o futuro? E outra pergunta, predisposição, o que quer dizer essa palavra? Quando a gente vê muito predisposição na parte médica, o que isso quer dizer? Para a psiquiatria. Para a psiquiatria. Tá. Então vamos lá. Exames. Na atualidade, para a psiquiatria, não existem exames diagnósticos no momento. O que a psiquiatria faz? Em algumas situações, em alguns casos, a gente precisa descartar algumas doenças. Então, por exemplo, em alguns tipos de demência, eu tenho que descartar doenças clínicas. Certo. Então, às vezes, eu vou precisar de alguns exames laboratoriais para descartar. Mas até esse momento, a gente não tem na psiquiatria um exame que faz diagnóstico de uma depressão, de uma esquizofrenia, de um transtorno bipolar. Tem se estudado muito, mas a gente atualmente não pode afirmar que existam esses exames. A única coisa que temos na atualidade são exames genéticos que nos auxiliam no tratamento da depressão. Então, são exames que vão fazer um estudo genético e dar a melhor direção para o tratamento medicamentoso para a depressão, mas não é um exame diagnóstico, tá? Eu acredito sim que futuramente a gente vai ter ainda muita coisa a se alcançar, mas nós temos um problema muito grande na psiquiatria. Por quê? Porque a psiquiatria, as doenças mentais, né? Não é a psiquiatria, as doenças mentais são multifatoriais. Então, são vários fatores, inclusive o fator ambiental. E aí, isso não tem como a gente medir no exame, né? Então, eu tenho um fator genético imbricado na fisiopatologia das doenças mentais? Tenho. Mas ele não é o forte e o único fator que vai desencadear uma doença mental. Então, por isso que para a psiquiatria, essa questão de exames para o diagnóstico é muito complicado, porque são doenças multifatoriais, a genética está envolvida, o ambiente está envolvido, hormônios estão envolvidos, a história de vida da pessoa também faz parte dessa fisiopatologia. Então, eu não acredito que nós teremos assim, um único exame capaz de diagnosticar. Como a gente, por exemplo, né, pode falar, olha, para a gente fazer o diagnóstico de uma infecção urinária, você vai fazer o exame de urina, a infecção vai aparecer ali ou não. Provavelmente isso não vai acontecer para as doenças mentais, mas eu creio que vão aparecer exames que ajudarão a diferenciar talvez os transtornos mentais. Entendi. A senhora falou em alguns gatilhos aí. Hoje em dia a gente tem a questão da pandemia do coronavírus, né? Isso traz uma carga emocional muito grande, tanto para as pessoas de modo geral, quanto aqueles profissionais da saúde, né? A senhora tem alguma coisa para falar para essas pessoas que elas devem fazer neste momento, ou que elas não devem fazer do ponto de vista da psiquiatria? Sim. A gente tem que pensar que não só a saúde física nesse momento é um objeto que a gente tem que tomar muito cuidado, mas a saúde mental também é algo que a gente precisa se preocupar. Mesmo antes da pandemia, né, é importante a gente falar na questão da prevenção das doenças mentais. Então, pensando em prevenção, né, pensando em promoção de saúde mental, quais são os pilares fundamentais? Primeira coisa, uma alimentação adequada, né? Uma alimentação com bastante frutas, verduras, ingesta de água. Sono, é uma coisa que eu pego muito no pé dos meus pacientes sabem que eu sou chata nesse sentido. A gente precisa dormir bem, e quando eu falo dormir bem, é ter um sono reparador e quantidade horas sono, né? No mínimo 7 a 8 horas por noite de sono, tá? Isso é o que ajuda a gente manter saúde mental. Então, alimentação, sono.
Manter rotina de vida, né? Manter hábitos. A gente tem que ter uma rotina de atividades. A gente não pode deixar de ter uma rotina, uma agenda de atividades para fazer durante o dia. Quarto ponto, lazer. Lazer é muito importante. A gente precisa ter momentos para sentir a sensação do prazer, para ter o prazer, né? E a atividade, os hobbies, atividades prazerosas contribuem para isso. Outro ponto importante, pensando mais agora, né, nesse momento que a gente está vivendo da questão da pandemia. A gente vê muita informação, né, Alex? O tempo inteiro informação, e informação, infelizmente, às vezes ruim, não de qualidade. né? Não de qualidade e sempre com a coisa catastrófica, né? Porque Sim. Os dados são muito ruins, a situação é muito ruim. Então, o que é preciso a gente fazer nesse momento? Já que tem tanto evento negativo entrando, tanta notícia ruim entrando, a gente também precisa ter uma outra porta de entrada de coisas positivas. Então vamos tentar balancear um pouco, né? Tem muito evento negativo, tem muita situação negativa, mas eu acho que a gente precisa se nutrir de coisas positivas. Então, a ler bons livros, atividades gostosas, relaxantes, se nutrir de coisas boas, porque de coisa ruim já tem muita coisa lá fora, né? Outro ponto que eu acho que já foi muito divulgado também, mas eu sempre gosto de bater nessa tecla, que a gente não pode se contaminar ou se embebedar dessa questão das notícias ruins. Inclusive, eu até estava lendo um estudo semana passada, um estudo norte-americano, e eles relacionaram a quantidade de informação, quantidade de acesso, na verdade, à informação, com o desencadear de doenças mentais. E nesse estudo eles conseguiram correlacionar. Se o indivíduo fica mais do que 2 ou 3 horas tendo acesso a noticiários, né, ele vai ter uma chance maior de desenvolver ansiedade, depressão e insônia. Então a gente não precisa ficar mais do que 1 hora, 2 horas assistindo um noticiário. Na verdade, eu creio que nem precisamos, né? Se você ler um jornal, se você acompanhar um telejornal por 30, 40 minutos, eu acho que as notícias não vão ser tão diferentes. Sim, tem pessoas que veem depois passa, muda de canal. E tem pessoas que veem o dia inteiro. Isso. O que me preocupa é isso, assim, pessoas que ligam e estão vendo o dia inteiro. E aí o que a gente vê na televisão no momento? Só dados ruins, só dados negativos, são perdas e mais perdas. Isso é contagioso, isso contamina, né? À medida que eu tenho contato com coisas ruins, o que eu vou sentir? Coisas ruins, provavelmente. Então, isso é uma orientação que eu tenho dado muito, né? Vamos evitar, não precisa acessar tanto esse tipo de informação. Quer ir para a televisão? Vá, mas assista programas mais leves, histórias mais tranquilas. Não precisa ser necessariamente o telejornal.